passando pela agricultura, pelo início da Revolução Industrial, pelo processo também da história da administração com a produção com o Taylor, com o Ford, eu havia comentado, e aí eu falei do Fayol. E aí, nesse meio todo que nós tivemos, surgiu a Escola das Relações Humanas, que veio a interferir é, na administração e na administração da produção, pelo motivo que, quando você tem um homem visto como máquina e não considerando a questão social do homem, você tem, em algum momento, né, um impacto. Por quê? Em algum momento? Vamos supor que eu contrato a pessoa, ela está lá motivada no começo, beleza. O dinheiro para ela é muito bem-vindo, só que passa um tempo ela já não se sente tão interessada, motivada, e aí eu posso até dar mais dinheiro, mas isso pode ser que não mude a situação dela. E aí a gente tem a Escola das Relações Humanas, que veio trazer um outro olhar. Vamos lá. Foi? Não, foi. Agora foi. Ó, a Escola das Relações Humanas, ela veio junto aí com um estudo que foi feito na Western Electric Company, que aí é o chamado estudos de Hawthorne, tá? É, o autor aí, que é um dos principais nomes, até voltado aí para quem tem interesse em estudar a área de psicologia, é o Elton Mayo, tá? O Elton Mayo, ele trouxe estudos acerca da questão do ser humano nas indústrias, nas empresas, e aí até hoje muita técnica dele também é empregada. Ó, volta. Essas pesquisas aí, elas vinculavam, né, os fatores do ambiente de trabalho com o comportamento humano. E aí tem até uma pergunta ligada a isso. O que vocês acham que dentro do ambiente aí de trabalho, o ambiente mais iluminado pode ter impacto? O trabalhador pode produzir mais? O que vocês acham? Já trabalharam num lugar que era escuro, era um ambiente bem com pouca iluminação aí, até mesmo você não consegue ver a rua com a janela fechada, tipo, sem janela? Já? Como que era a sensação, o resultado? Ninguém? Alisson, pode falar, Alisson, abre o microfone, fala que eu te escuto. Nada? Ó, deixa aí, caiu o Professor, mouse aqui. Oi, o depósito dos estudantes lá no Casa Grande é bem assim, o é depósito é todo fechado, fechado. é fechado. Mas e Sala a antigo, né? iluminação? Péssima. Vixe, É bem rude, é muito antiga, né? sim. Então, por quê? O que que o Elton Maio, ele disse, ó, em 1927, lá que ele começou a desenvolver essas pesquisas. Olha quanto tempo, vai fazer 100 anos já. É, ele colocava, até ele usou esse estudo aí da fábrica lá, da Weston, colocando que se você está num ambiente com pouca iluminação, a tendência é de que o nosso subconsciente ele vai desacelerar, ele vai deixar de produzir o máximo com que ele produz. E as fábricas que tinham uma condição muito ruim, somente por causa da poeira, da poluição, da fumaça, eles não observavam isso. E aí foi a partir daí que novos estudos foram surgindo para mudar o panorama que a gente tinha antes. Até também que eu ia comentar sobre isso daí que o Almeida falou do estoque. Ambientes que são muito fechados, ambientes que nós temos. Peraí que eu estou tentando fechar o microfone de alguém que está falando. Consegui. Ambi- ambientes que nós temos é, com pouca iluminação e sem supervisão tem uma tendência ao relaxamento, ou seja, a pessoa ela deixa de fazer. Você pode perceber o shopping trabalha uma iluminação muito inteligente, que ele deixa a pessoa ali como se ela não visse a hora passar. O supermercado faz isso, ele põe uma música
Por quê? Ah, era você que ia falar? Bora, pode falar, Alisson. Desculpa, abre aí. Vou esperar você abrir enquanto eu falo isso. O shopping, o Pode. supermercado, oi, espera só terminar. Eles fazem uma estratégia da iluminação no qual estimula o cliente a comprar. Pode falar, Alisson. Eu ia falar que é por causa da geração de melanina, né, no cérebro e tal, que de noite quando a gente está com a luz desligada, a gente começa a produzir para começar a dormir, né? Isso. É por isso que a gente não consegue ficar com sono quando tá mexendo no celular e tal, porque ele meio que fecha essa produção de melanina, né? A iluminação acaba afetando. Beleza, obrigado, Alisson. Isso daí que ele colocou, até também fugindo um pouco aí, né, da área de administração, não fugindo totalmente, tá? Mas muitos médicos recomendam que as pessoas evitem de usar o equipamento à noite, porque senão fica sem sono, e aí a pessoa começa a reclamar que está sem dormir. Mas por que que não é totalmente fora da administração? Porque tem estudos, né, até para mercado, para marketing, para poder estimular que o cliente consuma aquilo. Então eles vão juntando aí com a área de psicologia, com outras áreas, para poder fazer essa venda, tá? Então o Elton Maio, ele percebeu isso, ele percebeu que o ambiente mais iluminado havia aí uma realidade diferente de produção, de estímulo dos trabalhadores. Na verdade, aí, até foi um pouco por acidente que eles fizeram algumas descobertas, tá? Por exemplo, aquela ideia do Taylor que o homem funcionava como uma máquina, nessa proposta que ele trouxe, veio totalmente abaixo, porque podia variar aí, né, a produtividade, dependendo de vários fatores, como motivação, satisfação com o trabalho. Isso daí não era considerado, porque uma máquina ela não vai, né? Tipo, a máquina para porque ela está desmotivada, porque ela está insatisfeita. A máquina, você tendo lá energia para ela mover e a manutenção, né? As peças estando tudo ok, meu, tranquilo, a máquina ela vai embora, ela não para de trabalhar. É igual os ônibus aí, né? A gente vê em algumas cidades sempre tem problema que o ônibus acaba quebrando. Porque faltou a manutenção, mas está tudo certinho. O ônibus roda, sei lá, das 4 horas da manhã até 1 hora, 2 horas. Para um pouco lá só para eles fazerem manutenção e vai que vai de novo. De manhãzinha já sai de novo e vai embora. Então, esses estudos também eles perceberam isso, né? A necessidade que os seres humanos tinham, como a necessidade básica de dormir, comer, se relacionar com as pessoas. E isso lá o Taylor não considerou. Ó, no estudo aí dele, que é o estudo de Hawthorne, que eu havia comentado, eles observaram alguns aspectos como a satisfação, a motivação e também a dimensão humana aí no ambiente de trabalho. E era uma fábrica onde trabalhavam mulheres que eram componentes eletrônicos que elas acabavam mexendo ali, trabalhando. E aí foi se percebendo como que era que elas acabavam trabalhando com uma supervisão, sem uma supervisão, com muita iluminação, com pouca iluminação, tudo que a gente foi comentando aqui agora. E até mesmo dentro do estudo aí, trouxe a questão do gerente, né? Que diferente do Taylor, lembra que eu tinha falado que tinha um supervisor? Tinha até colocado a foto do Charlie Chaplin. Diferente do Taylor, nós tínhamos, diferente da figura do supervisor do Taylor, que ficava ali, ó, não para de trabalhar, você foi no banheiro, ó, não demora, não sei o quê. Nós tínhamos aqui o gerente, que o gerente ele era alguém que não ia ficar ali fazendo esse trabalho assim meio que de uma supervisão mais branda, não no sentido de que o gerente não vá supervisionar, mas no sentido de que ele vai acompanhar, porém ele vai ser alguém que vai ajudar, ele vai ser alguém que vai ensinar, ele vai ser alguém que vai direcionar a equipe para cumprir aquelas metas que foram propostas.
Até fala aí, né, que a função dele, a responsabilidade, é ajudar os funcionários a aprender como administrar a si mesmos. Que isso envolve aí o tempo, envolve é, pontos que às vezes, principalmente você pega uma pessoa que nunca trabalhou, está no primeiro emprego, e ela pode ter dificuldade para entender, tá? Olha só, até tem essa figurinha aí que ele coloca, né? Com essa nova iluminação, meu trabalho rende mais. E aí o outro funcionário falou, e a minha dor de cabeça passou. Ou seja, aquilo que eu comentei que envolve estudo, ligado aí à área da saúde, com a administração, também, porque a saúde do trabalhador é colocada aí em xeque, né? Olha lá. Só que nesse caso, tá? Comparado com o que a gente tem hoje, comparado com o que a gente tem da área de recursos humanos, gestão de pessoas, esses estudos eles ficaram um pouco limitados. Pessoas que às vezes na faculdade, tanto de psicologia quanto administração, que querem fazer um TCC e abordam esse assunto, geralmente elas até fazem colocando tipo como que começou os estudos e como é que está hoje. Você faz um comparativo porque teve muita evolução. E nas empresas também. Vocês podem ver que grandes empresas, elas têm um setor que é chamado, acho que eu escrevi certo aqui, ó, merchandising. O setor de merchandising, eles fazem todo o processo de iluminação, processo visual, as cores que vai usar na loja, como que vai colocar essa iluminação, porque isso daí é muito bacana para estimular o consumidor e também para que o trabalhador possa se sentir ali é, indiretamente, né, ou psicologicamente, tipo, mais ligado no trabalho, tá? E aí, ó, o efeito aí do estudo de Hawthorne, né, que é o que eu tô até abordando aí com vocês, é que ele trouxe aí uma mudança do comportamento do grupo, né, do grupo de trabalho, em relação ao objetivo que a empresa tem, tá? Eles começaram a se sentir mais valorizados pela gerência, ou pela própria empresa, ao invés de só se sentirem explorados. Esse estudo que o Elton Maio colocou, ele ficou muito marcado, ou ficou algo que até hoje é comentado, justamente porque é, naquele momento, o que eles tinham na fábrica era a condição muito negativa. E aí essa condição negativa, ela começa a ganhar um novo olhar através dele, tá? Então, só aí para a gente passar para a próxima teoria, essa teoria da escola das relações humanas, ela trouxe, entre os benefícios, né, um olhar mais humano para a administração, para a produção. Ela considerou fatores que o homem não era como máquina, então ele tinha necessidades. Ela trouxe também, com esse estudo, uma análise de que se você colocasse os funcionários com o supervisor, eles iam produzir mais. Se você colocasse eles sozinhos, sem o supervisor, eles iam produzir menos. Mas se você aumentasse a iluminação, eles poderiam produzir mais. E aí começou a trazer outras coisas que nem sempre eram percebidas. Até porque, né, é, o Taylor lá, como ele era muito focado em produzir, 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 ele não ia parar para observar isso. E a gente vai falar da teoria clássica, que é aquela do Fayol, que eu havia comentado aí, vocês devem se lembrar. Eu falei que enquanto nos Estados Unidos surgia o Taylor, lá na Europa surgia o Fayol. O Maurício colocou aqui, ó. Sim, ô Maurício. Ele colocou que muita gente nem sabe aí que por trás do supermercado existe todo um esquema, né, construído para poder manipular, influenciar. Isso até que aí do marketing, a psicologia das cores, não é por acaso que vocês vão chegar no supermercado e vão observar que tem aquele corredor que para os pais, né, é o corredor do desespero, porque esse corredor
geralmente, você está indo para o caixa e tem aquele corredorzinho mais estreito, no qual você olha para a direita tem chocolate, você olha para a esquerda tem salgadinho, você anda mais um pouco, tem um monte de fine, de bala fine, e aí até você chegar no caixa ainda tem a geladeira lá com coisa. Ou seja, são tudo formas de fazer com que as pessoas comprem, fazer com que as pessoas consumam, e é tudo baseado, claro, em estudos, tá? Não é tipo à toa, não é por qualquer motivo que eles resolveram colocar. Não, eles colocam porque foi pesquisado e é uma oportunidade de aumentar a lucratividade. Tranquilo? Ó, vamos entrar na escola clássica então. Espera só um pouco porque eu acho que vai sair da tela, que deu algum problema no meu computador. Só um pouquinho, porque senão eu vou entrar pelo celular, que eu já tô com o celular na mão agora. Vocês vão perceber que tem coisas que são parecidas entre as duas escolas, tá? Tanto a escola do Fayol quanto a escola de Taylor. Porém, o Fayol ele se preocupou com a empresa como um todo, diferente do Taylor que se preocupou na padronização, no estudo do tempo que cada funcionário demorava para fazer o processo. Então, ele delimitou o tempo que cada um podia fazer um determinado serviço. E aí, o, o Taylor ele colocou isso focando mais no homem. Já o Fayol ele focou mais na organização como um todo. Só me dá um minutinho porque ainda não voltou e eu tô procurando a sala de vocês aqui no celular, que eu tenho umas 50 salas aqui. Como eu sou coordenador, eles me botam em todas as salas do mundo. Tô chegando. Cheguei. Só um minuto. Foi. Tem essa questão do capitalismo, o Maurício. Pronto. Deixa só eu ver. Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela, né? Sim, não. Ah, beleza, então. Ó, deixa só ele abrir aqui no celular para eu mudar o slide. Bom, a teoria clássica da administração. Isso, é isso mesmo, Lucas. Acabei de mudar. Na teoria clássica da administração, a gente tem sempre uma relação do Taylor com o Fayol, igual eu já falei. Só que o Fayol, ele ficou aí considerado pelos princípios que ele colocou da administração. Então a gente vai estudar aí cada um desses princípios e vocês vão ver que muitas dessas coisas que lá no começo do 1900 do século passado, até hoje a gente encontra isso nas empresas. Ó, tem até um exemplo aqui que vocês vão achar engraçado, que a moça fala assim: aqui em casa vamos dividir as tarefas. Você cuida da louça e eu das crianças. E aí ela fala aqui do lado: peraí, se eles não obedecerem, temos que ter unidade de comando. E só faremos o que for bom para todos.
E aí o marido dela fala: Meu bem, você andou lendo o meu livro de Fayol? E é muito do que ele coloca aqui nos princípios. A gente vai começar a ver, mas é interessante porque quando uma pessoa começa a estudar isso na área de gestão, na área de administração, ela vê que pode ser aplicado em outras áreas da vida. Vamos lá para a gente ver. Ó, o primeiro princípio, divisão do trabalho, que aí a ideia é fazer com que você produza mais e melhor, só que usando o mesmo esforço. Então eu vou alocar cada atividade com aquelas pessoas que melhor as fazem. E aí, quando eu divido, eu evito de ter uma pessoa sobrecarregada no trabalho. Pensa assim, você tem 1.000 unidades a ser produzidas. Se o trabalho não é dividido, as pessoas elas acabam ficando algumas sobrecarregadas, outras sem fazer nada. E aí o grande ponto disso é que nós acabamos tendo problemas com os funcionários, porque eles acabam entre eles se desmotivando. Um olha que o outro não está fazendo, ele também passa a não fazer. E aí a gente tem, nesse contexto, um cenário que mostra aí que as pessoas se desmotivam e acaba até deixando de fazer, tá? Outro ponto que é a autoridade e responsabilidade, que fala aí no direito de mandar e de obedecer, ou seja, o funcionário tem que seguir as ordens que a empresa passa. Mas aí isso só vai acontecer se quem passar a ordem tiver realmente o cargo de chefia. Se vocês observarem, por exemplo, no exército, é muito seguido isso lá. Geralmente um soldado não vai dar ordem para outro soldado. Geralmente a ordem vem de alguém que é superior. É um sargento, um comandante, um general. Então ele já trabalhava isso também, o Fayol. E a disciplina, que aí ela está ligada dentro da administração a você ter a questão da obediência, a questão da assiduidade, ou seja, do funcionário cumprir tudo aquilo que ele tem para fazer. Porque quando você tem a obediência e a assiduidade, você está cumprindo aquilo que é pedido dentro do prazo. A questão aí do respeito e seguir todos os padrões que a empresa coloca. Que o Maurício colocou no módulo passado, ele falou isso. Sim, o Maurício. Porque você tem o chefe e o líder. Até nessa época, ficou isso definido dentro da administração, porque eles colocavam lá a figura da chefia, que era quem tinha o poder, mandava e as pessoas tinham que obedecer, mas não quer dizer que eles seguiam isso, que eu digo assim, os funcionários seguiam isso, e que eles estavam satisfeitos ou motivados com aquela pessoa que estava encarregada pela equipe, entendeu? Já quando a gente tem uma gestão por liderança, a liderança ela acaba não necessariamente sendo ali formal, que foi até uma das críticas também de Taylor e Fayol, porque o que é uma liderança não formal? Se vocês pensarem, eu tenho a pessoa que está lá como chefe oficialmente e eu tenho a pessoa que ela está ali, funcionário, no mesmo cargo que eu posso ter ou que vocês podem ter,
mas ela acaba motivando a equipe, coloca a equipe para fazer as coisas, ela explica as atividades, ela fala, ó, vamos fazer tal coisa, ó, o nosso prazo está acabando, a gente precisa organizar. Então a disciplina envolve isso e essa questão da liderança também. Quarto princípio. Tararara. Ele está carregando. A unidade de comando. E aí, quando a gente pensa da unidade de comando, quem já trabalhou, quem foi estagiário, pode já ter se deparado com essa situação. Você já pensou numa empresa que tem um monte de gente que dá ordem? Diz aí. Ninguém? Vitor, tudo bem. Vai acompanhando, Vitor. Professor, Oi. o senhor perguntou sobre Quem alguma é? empresa que é o Axon. Axel. Se você já trabalhou em alguma que muita gente acaba mandando, dando ordem. Sim, então, eu fui aprendiz na Câmara e lá são vários setores e cada setor tem uma chefia. Então, eles estão no mesmo patamar, cada um cuidando do setor, e aí tem o organograma da empresa, certo? E quando acontece alguma decisão de algum chefe do setor, muitas das vezes eles não acabam consultando os outros e aí acaba virando uma bagunça. Igual, aconteceu um episódio de a chefe de serviço geral da empresa querer mudar o setor de almoxarifado, que era onde eu trabalhava, para um outro lugar da Câmara. E ela não consultou o meu supervisor antes, não falou com o secretário da Câmara e só decidiu descer as coisas e deixou tipo, tudo jogado nos corredores. Os materiais todos jogados no corredor sem tipo, um critério, entendeu? Isso gerou uma confusão depois e acabou tendo problema. E aí eu vi que faltava esse tipo de organização lá para eles. Aí eu conversando com o meu supervisor, a gente chegou num senso de que lá na Câmara seria muito cacique para pouco índio, entendeu? Aí acaba gerando esse tipo de problema. Então, isso em órgãos públicos, né, empresas públicas, Sim. é muito comum. Cara, infelizmente, quem já trabalhou na prefeitura e tal, sabe que é assim que funciona. Por quê? Se a gente está falando agora, desde o começo aqui da produção, de você dar uma eficiência, de você melhorar o processo, de você organizar, e aí você olha para a prefeitura, parece que tipo, eles andam na contra. As empresas pedindo, estão colocando, né? É um problema, porque as pessoas acabam precisa do serviço ficando na mão. E aí é ruim, porque imagina quantas pessoas, né, moradores da cidade, precisam, às vezes, de um serviço da prefeitura. Isso aplica assim, tipo, na saúde eu preciso ver um negócio para resolver um dia. Ninguém dá solução, ficar um empurrando o outro. Do outro, A Beatriz até sim. colocou aqui que é muito cacique para pouco índio na prefeitura é normal. Eu, quando eu trabalhava na Secretaria de Economia, também via isso, porque até a Emily colocou aqui, ó, recebe ordem de 4 engenheiros e um gerente. Lá a gente tinha o diretor-geral administrativo e o diretor, que era o diretor executivo, que ele mandava em tudo. Então, às vezes, um queria ver uma coisa, outro queria outra, e até isso que você falou de descer as coisas materiais, mudar de lugar, isso daí também é muito comum. Eles fazem, não se conversam, e aí você tem isso a gente acaba chama na também. administração de retrabalho, né? Sim, isso acaba também confundindo o funcionário, igual você falou. Às vezes um chefe quer de um jeito, aí o outro quer de outro, e você não sabe qual que você vai apresentar o teu trabalho do jeito que o chefe quer, e aí acaba virando uma confusão muito louca, mas
Cada empresa tem que ver a melhor organização, sim, mas tudo bem, tudo bem. Sim, é difícil, porque nós, por exemplo, estamos estudando aí, vocês estão vendo essa parte de administração, e a gente tem uma ideia, mas empresas públicas, né, elas têm essa dificuldade, porque cada uma pessoa que está no comando, aí troca, e ninguém tá nem aí, tipo, tá assim, beleza, vou fazer do meu jeito. Aí, de repente, você tá trabalhando e troca o comando, vai ter eleição agora esse ano, aí entrou uma outra pessoa. Essa outra pessoa que entrou, ela pode chegar e falar assim, o jeito que tá fazendo eu não quero mais, tchau, todo mundo. E aí muda todo o processo, sem se preocupar com o que estava sendo feito, com a forma que vocês estavam trabalhando. E é um problema, né? Então, a gente pensando no firewall, esse princípio da unidade de comando, a ideia é que você receba a ordem só de um chefe, porque isso já vai ser estruturado. Sim. E não um monte de gente ficar mandando, porque aí você vai ficar que nem uma barata tonta de um lado para o outro. Até entra um pouco nesse aqui da unidade de direção, porque ele fala que só um chefe, né, ou só um programa, só um objetivo é definido ou é acertado. Tá travando o áudio? Espera aí. Tá um pouquinho mesmo. Vou voltar pro computador, porque o computador voltou aqui, o Teams. Espera aí. Eu vou voltar aqui pro Teams do programa, o Alisson, porque eu no celular que ele tinha travado. Não sei se é porque eu tava com duas reuniões, eu tava com vocês e deixei a outra em espera. Espera aí. Tá melhor de ouvir? Sim. Então pronto, vamos lá, que eu vou voltar aqui. Espera só, eu ver o que aconteceu agora. O slide, vamos lá. Pronto, foi. Bom, então. A unidade de comando a gente viu. O princípio da direção, que é o próximo aqui, da unidade de direção, que é você ter só um chefe. Então, você tem um objetivo que está definido e você segue ali. Tá bom? O áudio está travando, eu já vi aqui, todo mundo colocou, mas era porque eu coloquei no celular o problema. Bom, tranquilo. E o 6 a questão da subordinação do interesse particular ao interesse geral. A gente precisa pensar que aquilo que o funcionário quer, ele não pode prevalecer quanto ao interesse da empresa. E aí, quando a gente pensa nisso, é assim, você tem a meta para fazer, tem que enviar para o cliente hoje, mas às vezes o funcionário ele não está muito afim de fazer. Aí ele vai querer fazer no tempo que ele achar. E o problema disso é que em algum momento a empresa vai deixar de entregar para o cliente e pode perder o cliente. Então a gente pensa até como um fator de competitividade aí no mercado, mas que não pode deixar prevalecer o interesse particular, que foi o que eu comentei quase agora, falando, por exemplo, aí do caso da prefeitura, que aí troca o chefe, ele vai lá e coloca do jeito dele, ele faz o que ele quer, e todo mundo que estava seguindo, tipo, numa direção, cancela tudo que está fazendo e vai para outra. Então, até vocês deram exemplo aí que já trabalharam na prefeitura sobre essa realidade.
o 7 aqui, ó. E já pulou todos. É a remuneração do pessoal. Então, a remuneração, ela deve ser uma remuneração de satisfazer o funcionário, tá? De satisfazer. Tanto na questão dele comparar com o mercado, quanto aí aquilo que ele precisa para viver. E hoje em dia, se a gente olha essas grandes fábricas, essas grandes indústrias, a gente vê uma realidade que, se o seu funcionário é muito bom e você não prender ele, você vai encontrar o problema no sentido de que outra empresa vai levar ele embora. Então a gente tem isso daí também hoje até colocado no mercado como fator de competição. O 8 que fala da centralização. Vocês já tiveram algum chefe que ele centraliza tudo nele? E aí, assim, quando a gente pensa em centralização, você precisa pensar determinadas responsabilidades, o gerente ou o dono da empresa, ele precisa ter na mão dele. Só que algumas ele pode delegar, que é o que a gente chama de delegar tarefas, tá? Porque quando ele delega, ele está incentivando que a pessoa se desenvolva, né? Que os funcionários se desenvolvam, e ele também não fica sobrecarregado. Pode, Patrícia? Essa, sobre a sua pergunta, né? Se a gente já teve algum chefe centralizador. Assim, lá na empresa que eu trabalhei, a minha coordenadora, né? Ela junto com a dona da empresa, disseram que eu ia gerenciar lá o setor, todo o setor administrativo. E aí, nossa, eu muito, assim, jovem, né? Nunca tinha sido responsável, tem uma responsabilidade muito maior. E aí ela era demais centralizadora. E eu estava no setor, então tudo que tinha que passar por mim para depois ir com ela, né? Eu ia levar para ela as diversas situações que aconteciam. Sim. Só que, por ela ser centralizadora, tipo assim, no início era como se eu não fosse nada, né? Ela puxava tudo para ela. Aí eu tive que me posicionar. Eu pedi uma reunião com a diretora da empresa e com ela, que ser minha coordenadora, e disse assim, ó, ou as coisas mudam, né? Ou eu volto a ser o que eu era, assumir só a minha carteira, porque você me desculpe, eu acho que ela ficou um tanto chateada, mas aquilo foi definitivo, acabou, né? Ela tinha assim, ó, quais são as minhas funções? A gente tem que ver quais são as minhas funções. E assim, não fica legal os colaboradores irem com você, já que eu existo, né? Ela era demais centralizadora. Demais, demais. Aí acabava no final, quando se não cumprisse meta, ia sobrar para o lado para quem? Para o lado mais fraco, né? Mas depois que eu tive a conversa, mudou. Sim, até porque essas pessoas fazem isso e sempre que dá problema, aí acaba meio que largando, né? Para tipo, ó, você é o responsável por isso, então você que lute aí para resolver. E aí isso daí é normal, acontece, gente, acontece muito. A meninada aí, né, que ainda não trabalharam aí, que ainda não tiveram experiências, vocês vão encontrar no mercado coisas desse tipo e é bem complicado porque se a gente pensa assim, né, na empresa como um todo, essas pessoas elas tinham que fazer parte desse todo e envolver as outras pessoas como um todo. E o que acontece é totalmente oposto. Então, é ruim quando tem pessoas assim e que você acaba ficando vendido, porque você não sabe qual é a situação, né? Tipo, se você pode fazer ou não, aí
tá tudo na mão dela, às vezes tem alguma mudança, alguma coisa você não ficou sabendo. Então, se a gente parar para pensar numa administração mais moderna, isso daí não existe mais, né? E aí é ruim. Bom, vamos pro 9. Ó, a hierarquia, que é composta também essa parte do comando, tá? Então, quem tá acima precisa dar a direção certa, que é mais ou menos até o que até a Patrícia acabou de colocar, nessa parte de centralização, quem está no topo da hierarquia precisa acompanhar e assumir a responsabilidade, porque as empresas elas estão, como que eu posso colocar, num mercado competitivo e quem está à frente é geralmente uma pessoa com mais experiência, com mais habilidade, então é ruim. Porque se a pessoa não assume responsabilidade, fica sem responsabilidade, a situação vai ficar complicada para todo mundo, tá? Você tem que pensar que a equipe é um todo. Se você só tem alguns assumindo responsabilidade e outros não, aí a gente tem um problema. Pode falar. Eu não sei se entra no assunto de hierarquia, mas eu já vi casos de empresas que, por exemplo, entrava algum funcionário novo, só que ele não sei se ele tinha experiência ou se ele tinha conhecimento. Tipo, sabe aquele tipo de pessoa que consegue levar tudo muito fácil? E Sim, rápido, pega as coisas rápido e tal. Aí essa pessoa começava a crescer e quem estava em cima começava a se incomodar, sabe? sim. Porque fazer ela voltar para onde ela estava, porque ela começando a ganhar promoção e tal. Então, é o Alisson, né? O Alisson também tem esse ponto, porque isso que a gente está falando é de 1910, 1900 e tralalá. Até hoje, ainda acontece. E isso daqui eram os princípios do firewall, mas nas empresas, essa parte da centralização, da hierarquia, aqui que a gente viu um pouco antes, tudo isso concentrado, ó, aqui, ó, da unidade de comando e de direção, e até dessa subordinação, se você de repente deu oportunidade para alguém, essa pessoa está se destacando, outras pessoas, até mesmo quem está um cargo acima de você, já começa a ficar com medo. Por isso que existem pessoas que são centralizadoras, porque elas ficam com medo daquela pessoa que está vindo, ela tomar o lugar. Então, ao invés dela focar no desenvolvimento, focar na empresa, ela quer focar no medo que ela tem, quer focar na situação que ela tá vendo ali, porque ela considera como uma ameaça. Eu tenho uma tia que ela foi demitida por causa disso. Ela estava começando a crescer na empresa e a chefe dela se incomodou e demitiu ela. Então, isso daí também, a gente, mesmo tendo a administração se modernizada, um monte de coisa se modernizado, mas ainda o problema, às vezes, não é nem na estrutura da empresa, mas é sim na estrutura que a pessoa tem, do funcionário tem, né? Ó, vamos pro 10. O 10 é ordem. Então, cada pessoa deve ter a sua função. E cada função deve ser ocupada aí por uma pessoa, a pessoa certa. Tudo isso tem que estar definido para que não tenha confusão, tá? Que a gente não tenha confusão aí nos papéis, no que cada um vai fazer. Até esse princípio aí, que é o princípio da ordem, é, até diante disso que vocês já falaram, se está tudo definido, por que que vai entrar no trabalho do outro? Claro, a não ser que o outro não tenha desempenhado, não esteja fazendo, mas está definido, vamos fazer. Lembra daquele da divisão de tarefa? Se já está tudo certo, você dividiu a tarefa, então vamos lá, vamos fazer. E até mesmo não tem por que outras pessoas ficarem entrando na responsabilidade de quem está fazendo, até porque cada um tem a sua, né? O 11, que é o da equidade, ele fala aí que o pessoal trabalha motivado, tem que tratar todos iguais. Então, a combinação aí, né, de bondade, benevolência e justiça. E aí, sem você, tipo, o fulano é meu amigo, eu vou tratar de um jeito. O outro não, então eu vou tratar de outro. E aí a gente tem esse cenário aí que acaba, até também, mais uma coisa nos dias de hoje, contando. Porque pensa assim comigo. É,
o Zezinho lá é seu amigo. Aí você tá lá, aí de repente você pegou e promoveu ele, mas não promoveu o outro que nunca faltou, e o Zezinho sempre falta, ele nunca deu problema. Então, até nos dias de hoje, esse daí da equidade é um dos mais apontados aí pelas pessoas, porque nós temos ainda essa situação de que, eu vou favorecer o meu amigo porque eu gosto mais dele, eu vou favorecer o outro, e aí isso daí já era falado lá atrás. Ó, o Maurício colocou o que aqui? Ah, o carinha que pega o pombo. Ah, é verdade, o Maurício, daquele. Esqueci o nome lá, mas eu sei qual é esse desenho. Ao invés dele. Cadê que você colocou? Tentar ganhar a corrida, ele gasta mais tempo para impedir os outros. É verdade. Acaba desperdiçando aí os esforços, né? O 12 é a estabilidade do pessoal. Ah, corrida maluca aí, ó, tá vendo? A estabilidade do pessoal, que ela coloca aí a questão do tempo que a pessoa tem para poder entrar numa função e desempenhar, né? Isso da estabilidade do pessoal. Não adianta você chegar lá e mandar o cara embora, sendo que você colocou ele mês passado para assumir aquela função. Precisa entender o perfil, entender o tempo para poder acompanhar, porque se de repente você no susto colocou aquela pessoa para aquela função, porque ficou sem ninguém, você tinha que ter dado antes um treinamento, ou você assumir a responsabilidade até que a pessoa estivesse pronta. E é um problema, porque se vocês pensam nesse cenário assim, até no futebol, aqui no Brasil, a gente tem isso que é muito, muito, muito normal. Por exemplo, o treinador, ele tá lá no determinado time, aí o cara ficou, sei lá, 2 meses, aí 2 meses teve, 10 jogos. Ele ganhou 4, empatou 3 e perdeu 3. Ah, não, esse treinador é ruim, vamos tirar ele, vamos mandar ele embora. E aí, você não dá tempo da pessoa trabalhar ou da pessoa mostrar o trabalho. Isso é muito negativo. E nas empresas comuns, assim, empresariais, de cunho com lucro, né, tirando o time de futebol, também acontece, tá? Aí de repente a pessoa até deixou o emprego que ela estava por uma promessa de oportunidade, chega lá e não dá certo. Os dois últimos, tá? A iniciativa, que é aí a possibilidade, né, de conceber e executar aí os planos de trabalhos, é, que vão ser encorajados. Então, tipo, eu vou definir os mais importantes, aqueles que são mais estimulantes para as pessoas, e eu vou encorajar que elas façam aquele trabalho. Se vocês olharem em lojas, tipo loja até de departamento, quando eles fazem aquelas coisas de seguro, cartão. Hoje em dia você vai nos mercados, eles falam, quer fazer recarga? Porque eles ganham uma porcentagem e o funcionário que faz a recarga também ganha uma porcentagem. Então, esses trabalhos, geralmente as pessoas têm metas, né? Elas ganham também esse extra, mas geralmente eles anunciam. Parabéns, vai pegar aqui, ó, Beatriz Celeste, é, vamos supor, bateu a meta, foco aí, não sei o que, aí o pessoal bate palma, tal, ou eles tocam uma música, porque são maneiras que eles têm para poder estimular ou encorajar as pessoas a continuarem. Até porque muitos colocam ranking e aí tem prêmios e coisas do tipo, além do valor que você ganha ali por cada uma que você faz, tá? E o último que o Fael coloca é a união do pessoal. Esse da união do pessoal é bem interessante porque, na Pernambucanas tem. Eu fui aprendiz da Pernambucanas, eu sei como é. Eu tenho uma outra aluna da faculdade também que é da Pernambucanas. E eles fazem isso, né? Eles colocam, você tem as metas, tem que fazer seguro, compra premiada, compra protegida, seguro residencial, recarga. Meu Deus, é tanta coisa que eles colocam, além do que você tem que fazer, que é atender o cliente, que você acaba ficando sobrecarregada, né? No 14, que é a união faz a força, quando você consegue, dentro do seu grupo, né, seja numa indústria, numa empresa de serviço, num comércio, unir as forças da equipe, você tem um resultado melhor. Porque aí a gente volta naquele princípio da divisão de trabalho,
vai ser melhor o trabalho feito. A questão da hierarquia da responsabilidade sendo dividida, o trabalho vai ocorrer de forma melhor, então a gente consegue aí um resultado bem melhor. E aí agora é com vocês, pra vocês fazerem um negócio. Pera aí, deixa eu passar. Ó, eu coloquei aqui na tela, eu vou tirar o print disso para vocês. Uma pergunta que é sobre nos dias de hoje, né? Onde você já viu esses princípios aplicados aí? Tipo, pode ser um, podem ser vários. Anota aí que eu vou perguntar e aí vocês vão falando. Ó, 3 minutos para pensar. Já anotaram aí? Ah, beleza, Beatriz. Qualquer coisa você fala. Não tem problema, eu te chamo. Fala, Beatriz, agora é com você. Abre o microfone. Pronto? Bom, vamos lá. Já deu tempo, né? Ó, deixa eu ver aí o que vocês colocaram. Eu vou começar indo de cima para baixo, tá bom? Maurício, abra o microfone aí do Naruto. Deixa eu ver, peraí. Ah, aqui, ó. Já vi na ETEC. Você é do ensino médio, né? Mas você não colocou o quê? Que era para indicar, né? Qual que você já viu? Aí a Beatriz colocou aqui, beleza, já tinha falado. O Maurício colocou também a complementação. A Emily colocou em casa. Como assim, Emily, em casa? Divisão do trabalho? Tipo, você mora com irmãos? Aí cada irmão cuida de uma coisa. Um vai varrer, outro vai lavar louça. Ah, o Sim, Victor também colocou. Sim, Emily? divisão do trabalho, disciplina, autoridade e responsabilidade, hierarquia, como alguém tinha falado aqui no chat também. Os pais Sim, colocam. Então, isso daí, se a gente parar para pensar que se desde pequeno, né, é, a gente vai aprendendo, depois com o tempo a gente já até na empresa já meio que sabe como é que funciona, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade de colocar isso em prática na rotina. E aí é difícil, porque a pessoa não trabalha em grupo, ela é muito individualista, ela tem problema, por exemplo, para seguir ordens, ela não segue, ela quer a ordem que seja do jeito dela. Ó, a Laura colocou em casa a hierarquia. O Maurício aqui deu risada. A Laura, deixa eu ver. A disciplina na vivência com o camp. O camp acaba contando muito. Mais uma vez aí o camp, né? Ah, o time de futebol aí também, que o Alisson colocou, é verdade, acaba contando.
No trabalho, na escola tem também, se vocês olharem, é, tem a questão, né, quando tem trabalho em grupo, a questão da disciplina de você cumprir aquilo que é pedido, a questão do professor na sala, a união do grupo também, né, do pessoal que está aqui, ao camp, na marinha, no militar tem tudo isso daí. Quando vocês pensarem em coisas de princípio da administração, tal, lembra sempre do militarismo, gente. O militarismo, eles têm muito isso, a hierarquia, a centralização, a ordem vem da unidade de comando, é só um que manda a ordem e vai disparando. Geralmente tem um comando geral e aí dispara a ordem. É bem acentuado isso. Também, ô Emily, esse ponto aí é uma coisa triste, negativa, mas que também acontece, gente. Vê o da Emily aí que ela colocou. Porque acaba acontecendo mesmo. As pessoas, por terem determinadas posições, elas se recusam a falar, elas entram e não dão um bom dia, às vezes, para a pessoa da faxina, pro porteiro, se tá de repente dentro de um local que tem portaria, tá? E estagiário e aprendiz, muito menos. Ela pede para outro ir lá e mandar ele fazer aquilo que ele mesmo podia ter falado direto. Tranquilo? Então, vocês entenderam que eles estão parte da nossa rotina aí, né? Deixa a Emily falar aí, porque a gente vai ir já para os finais. Fala aí, Emily. Na verdade, é só uma dúvida, porque isso aconteceu, não foi comigo, porque é uma pessoa que não tem esse poder de delegar tarefas a mim, mas tem outros aprendizes lá que ele precisa demandar, enfim. No caso, eu não sei se isso é questão de hierarquia ou falta de educação, porque essa pessoa chegou para poder passar uma atividade para o aprendiz fazer, e ele, ao invés de falar para ela, ele falou para a pessoa que estava ao lado dela, que era o pessoal do escritório, tipo, eles estavam exatamente do lado. E aí entra a questão, isso realmente é hierarquia, os dois estando do lado, ou falta de educação? Eu fiquei muito na dúvida em questão a isso. Então, essa questão de você tratar com pessoas de cargo inferior ou até aprendiz aí, estagiário, no da hierarquia, ele mesmo pode passar. Porém, o que pode acontecer de não querer falar com as pessoas, tal, aí entra muita questão da educação, da questão assim, da pessoa ter o poder e ela achar que ela não precisa falar porque o outro tem uma função menor ou tem um cargo menor, entendeu? E aí é ruim porque isso é normal em vários tipos de empresa. Você chega lá, o cara virou gerente lá, virou coordenador. Ele não fala com as pessoas que não estejam no nível perto do dele. Aí você vê o tratamento que ele dá para uma pessoa com um nível acima ou igual, e o tratamento que ele dá para quem está um nível abaixo ali, se a gente for pensar numa hierarquia na empresa. E é muito negativo isso. Isso daí, as empresas mais modernas, né? Elas até adotam o que chama de gestão horizontal ou de hierarquia horizontal. Ou seja, o vertical é em pé, né? Que então, tipo, eu tenho lá no topo lá o chefão e vai descendo, e no horizontal tá todo mundo no mesmo nível. E essas empresas, vocês devem ter visto isso já, pessoal, em filmes, séries e tal, é, que elas não tem mais parede, é tudo vidro, tem as colunas, claro, né, para sustentar o prédio, aí a galera que curte arquitetura e engenharia sabe disso, mas não tem parede, não tem divisão. Você quer falar com o chefe, você consegue falar. Você quer falar com a pessoa do outro setor, você consegue falar. Todo mundo vê tudo o que está acontecendo e é baseado, claro, em estudos, área de psicologia humana, porque isso daí mudou a realidade, né? Então, pessoas que ainda vivem nesse cenário, elas estão bem para trás aí. Tranquilo, né? Qualquer coisa você fala. Ó, então, mas vai muito da pessoa, o Emily. Quando, antes de eu ficar efetivado na Secretaria de Economia, eu tive um período de estágio, né? E aí tinha uma pessoa que ela tava lá, sei lá, uns 8 anos, que ela era o nível 6, que tinha um nível bem alto.
E esse nível 6, só por ele ser esse nível, ele achava que ele nunca ia conseguir, ia ser mandado embora, desculpa. Ele achava que ele nunca ia ser mandado embora. E aí, como ele achava que nunca ia ser mandado embora, ele fazia o que ele queria. Na verdade, ele não fazia, né, as coisas que era para fazer. E a gente tinha um problema porque ele queria concentrar o trabalho nele e as coisas não andavam. E aí ficava tudo parado. E depois que dava problema, a gente tinha que ficar tipo bombeiro, sair correndo para socorrer, para poder apagar o incêndio. Tanto que tinha um processo na época, eu lembro, que ficou quase 2 anos para ele poder resolver. Ele não resolveu. E eu acho que em um mês eu resolvi o processo inteiro. Porque era uma coisa que ia afetar a questão do patrimônio lá ligado ao governo. E tem gente que é assim, é da pessoa mesmo, né? A pessoa às vezes fica querendo centralizar, ela valoriza muito o trabalho. Aí ela fala, não, eu tô muito ocupado, que isso aqui é muito importante. E quando você vai ver, que a gente via, né? Tava jogando paciência. Tipo, meu, jogando paciência, a galera ainda que é mais nova, eu acho que nem deve saber o que é paciência, porque hoje em dia tem tanta coisa para fazer no computador que ninguém abre a paciência para ver, né? Ou vocês sabem o que é paciência? A Emily sabe? Não. Jogou? Ah, eu ia mostrar aqui a foto aqui do jogo da paciência. Eu acho que o meu Windows não tem jogo da paciência, gente. Acabei de descobrir isso. É o Windows novo esse aqui. Ih, Cacilda, não tem mesmo não o jogo da paciência. Ou ele chama de outro nome. Nos Estados Unidos chama Solitaries. A Solitary, tá aqui, ó. É o jogo da paciência, é jogo de carta, tá? Pra quem não sabe, eu vou colocar uma foto aí. Só que não abram o jogo da paciência, por gentileza, porque a gente precisa continuar a aula. Quando acabar a aula, vocês jogam, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Isso, Spider, é verdade, é verdade. Meu, e ele tava o tempo inteiro só jogando carta. Então a gente vê a realidade, né? Que é um problema. Bom, continuando. Ah, Alex, isso daí você se manifesta, né? Bom, tudo bem. Prosseguindo, eu ia responder a Tânia aqui, não sei se a Tânia tá ouvindo. Tânia, eu vou deixar gravado, tá bom? Eu joguei o print aí da tela que eu vou colocar aqui pra frente. Deixa eu marcar aqui a Tânia, que aí eu falo pra ela. Pronto. Vamos lá. Então, ó, pra gente já tá indo para o último assunto aqui. Nas funções da administração, e eu acredito que vocês já tenham visto isso no primeiro módulo, nós temos aí, né, o firewall, ele coloca as seguintes funções da administração: planejar, organizar, né? Então você vai planejar a atividade que tem que ser feita. O organizar passa por organizar os recursos, tá? Que vão ser necessários. O liderar, que você precisa ter alguém ali para poder comandar aquela equipe. E aí a gente começa a ver isso daí relacionado com os princípios do firewall. Vocês viram, né? Relacionado com os princípios. O coordenar, porque aí tem que coordenar tanto recurso quanto pessoas. O controlar, que é ver se realmente isso está dando certo ou não. Não adianta, tipo, você põe uma meta, coloca as pessoas para fazer e ninguém vê se realmente está indo para o caminho que era para estar. Tem muita empresa que trabalha com cronograma de prazo de coisa. A Emily aí na engenharia aí deve ter prazo, tipo, ó, qual o prazo para terminar a obra? Qual o prazo? E aí coloca o prazo e vai trabalhando em cima do prazo. Claro que prazo pode ser atrasado? Pode, mas você precisa controlar e organizar o prazo que vai ser seguido. Nota aí, né, ó, que o firewall ele falava muito nas 5 funções. Só que depois, duas delas, né, elas acabaram se juntando. O liderar e o coordenar, que estão bem próximos aí, eles viraram o dirigir. Por isso que aí você olha livro que tem essas 5, tem livro que tem 4, que são as funções básicas do administrador, tá bom? E aí a gente vai falar de pesquisa operacional. Até aí, tranquilo? Dúvida nessa parte dos princípios? Sim, não? Alguém quer falar? Maria, tranquilo, Maria? Que aí eu falo, esse aqui é o último tópico, e aí eu vou dar só 2 questões, deixar para vocês, e vou liberar vocês até mais cedo hoje. Tranquilo? Sim, não? Eu vou continuar, então.
Ninguém falou nada, o pessoal tá com vergonha, tá tímido. Então, eu vou continuar, tá bom? O que eu ia até falar, ó. A pesquisa operacional agora. Algum de vocês... Ah, obrigado, João, pelo menos um. Algum de vocês, em algum momento na escola, no ensino médio, nos cursos, já estudou sobre estatística? Quando a gente estuda estatística, a gente tem aí o chamado princípio de levantamento de dados, a gente tem a pesquisa operacional que faz parte, e aí essa pesquisa operacional ela traz um parâmetro para que nós possamos entender, às vezes, o quanto uma empresa precisa produzir, às vezes, qual é a quantidade, qual é a estatística que prevê aí, qual é a demanda que a gente vai ter. Então, a gente vai começar a ver isso. Bom, com a evolução aí da administração e a questão da produção, a gente teve também um cenário de que as pessoas, né, aquilo que eu falei no comecinho da aula, vindo da área rural para a área urbana, elas geraram uma demanda maior. Porque na área rural, a gente pensar, ele produz ali, ele come. Mais fácil, né? Ou vai lá e faz troca, tal. Na área urbana, não, é difícil alguém ter coisa de plantação. Acho que do que eu rodo, gente, eu rodo um monte de cidade. Eu vejo meu pai só. Meu pai lá na casa dele tem um coisa lá de. Olha, eu fui falar dele, ele tá me ligando aqui. Ele tem. Peraí, pai, eu tô na aula, daqui a pouco eu te ligo aí. Ele tem na casa dele um canteirinho e até em cima na sacada dele ele colocou tipo uns vasinhos e plantou tomate, tomatinho lá, aqueles tomatinho pequeno, plantou alface, e às vezes ele pega lá para poder comer, que a minha sobrinha gosta, ela mora lá com ele. E aí, se a gente pensa numa realidade das cidades, a produção precisou ser aumentada, e esse aumento da produção, ele foi necessário porque muita gente aglomerada é, precisou de técnicas ou de modernização de como era produzido, e tudo isso, para ser possível, aí, para se tornar possível, foi necessário aí o uso da pesquisa operacional, que são técnicas ou são ferramentas que que são possíveis aí com elas a gente ampliar a é possível da gente ampliar essa disponibilidade aí de alimentos ou de produtos ou de serviços, tá? Então, ó, pega aqui até um exemplo, né? Ó, como produzir aí 100 mil toneladas de papel por mês em 4 fábricas diferentes e entregar em 500 cidades, né? Como que isso daí é possível? A gente precisa pensar. Como que é possível? Porque se a gente não tem um controle, não tem dados estatísticos, não tem uma forma de analisar como é que eu vou fazer isso, eu vou ficar pendente. Eu não sei se com vocês eu já abordei isso, mas com outras turmas eu tenho certeza que eu falei, que se a gente tem, exemplo, o mercado dia, muitas vezes você chega lá e não tem produtos disponíveis. Você chega lá, tem um buraco na prateleira, chega lá, tem um problema que não está. Tem um anúncio, chega lá, não tem o anúncio da oferta. Então, a pesquisa operacional, ela também vai se basear nesse planejamento, tá? Até um segundo exemplo aqui, ó. Num projeto de 150 milhões de reais aí, que envolvem 3 empresas contratadas e 75 empresas subcontratadas, ou seja, aquelas terceirizadas. Como é que você faz para acontecer esse projeto? E aí, tudo isso pensando na empresa. Nós que estudamos a área de gestão, a área de administração, nós precisamos entender que essas técnicas que são colocadas, elas que fazem a diferença, tá? Existe uma empresa aí que é bem pequenininha, uma empresa bem ralé aí, eu vou colocar o nome aqui, vocês vão dar risada. Ela consegue fazer esse processo através aí, né, claro, de dados, de levantamento de informações,
muito rápido. Se eu fosse escrever aqui um terceiro exemplo aqui na tela, vocês iriam ver que esse terceiro exemplo seria a Dell Computadores, tá? Devem já ter ouvido falar da Dell, porque o que que a Dell fez? Ela conseguiu entregar o computador que o americano comprava durante o dia, ela montava, à noite para de madrugada, ela conseguia colocar num avião e entregava esse computador em qualquer lugar dos Estados Unidos. E aí você pensa assim, nossa, mas como é que eles conseguiram chegar nisso? Eles organizaram os recursos e aí usando, né, claro, de técnicas e de informações, eles possibilitaram isso. Então, a gente pensar em pesquisa operacional, pensar na parte de produção, vem muito disso, de todos esses recursos, como é que você vai organizar, como é que você vai reduzir o custo para permitir que isso funcione. Patrícia? É, eu sempre. É uma pergunta que eu vou fazer para você. É assim, eu sempre uso esse exemplo do atacadão, né? Porque eu acredito que eles não têm uma pesquisa operacional quanto à logística da organização dos produtos. Eu fico assim muito indignada, até porque eu estudo, já estudei sobre tudo isso, né? E eu não vejo assim a preocupação deles, né, quanto ao atendimento ao cliente, porque sempre quando a gente vai ali é uma desorganização total. Eles estão repondo as gôndolas na hora que a gente está comprando as coisas. Então, isso assim gera um estresse muito grande. Eu já, assim, como eu sou dona de casa, eu já fiz tipo uma mini pesquisa com as pessoas que compram. E todas relatam a mesma coisa, né? Que se sentem refém por conta que lá encontra uma variedade maior de produtos, mas, assim, quanto à organização, não tem nenhuma. A gente acaba perdendo tempo na hora das compras, porque você passa por um corredor, você não consegue comprar porque eles estão arrumando. Aí você perde muito tempo, né? Mas você tem que comprar, porque é ali que te oferece um preço mais acessível e tem uma variedade maior de marcas de produtos, né? Aí eu pergunto, é normal ou eles realmente não se preocupam quanto a isso? Porque para eles tanto faz como tanto fez, porque sempre eles vão ter procura. Então, normal não é o Patrícia. O problema é que a forma que às vezes a demanda chega, eles têm muita dificuldade com a organização do estoque, às vezes os funcionários têm dificuldade, então às vezes a gente chega para comprar, eu também já vivenciei isso, e aí você chega para comprar e você não consegue, porque ou o produto não foi reposto, ou porque eles estão repondo e aí eles fecham o corredor por questão de segurança, né? Então, claro que usando a pesquisa operacional até aí, né, da questão dos recursos, como é que vai organizar, o atacadão tem, mas na prática, cada loja precisa ter uma pessoa para conduzir isso, para ajudar isso a funcionar e que gere o menor impacto possível para os clientes. Ó, se você vai uma segunda-feira de manhã no atacadão, é mais complicado. Ou, igual eu falei no começo, quando tá tipo perto de data de final de semana ou data de feriado, tal, vocês vão perceber que tem um problema que eles vão querer repor quando é antes e aí fica uma coisa meio bagunçada. E quando é depois, você não encontra os produtos porque eles não têm tempo suficiente para repor. Então também isso daí acaba contando, tá? E principalmente final de ano, a gente tá chegando, né? Apesar da pandemia e tal, mas aí vai começar aquela loucura de fila, falta de coisa, falta de item, e a gente começa a ter um cenário que já vai fugir da realidade, mesmo sabendo disso todo ano, ainda assim os problemas continuam acontecendo. Então, usando essas técnicas aí de solução, dá para eles fazerem, desenhar
um arranjo, uma organização, até a questão que eles fazem de contratar pessoas para ajudar, pessoas que vão ser contratadas temporárias, é, mas o uso aí de dados, de informações é fundamental. Tá? Às vezes eu tenho alunos que são da coisa de logística, é, e aí eles acabam me perguntando assim, professor, como é que a gente faz para saber como é que é, que eu vou saber a demanda que vai ter na minha empresa? Tipo assim, uma empresa, uma loja. Como é que eu vou saber? Gente, é simples. Você não tem nenhum programa, nenhum software. Você sabe quanto você vendeu? Pega as notas fiscais. Ah, tá lá, beleza. Então, você olha quanto você vendeu no último mês ou nos últimos meses, você faz um comparativo e nesse comparativo você é, faz uma média, né? E você vê quanto que você vendeu. Pronto, resolvido, entendeu? E aí eu costumo falar para eles, porque eles têm isso baseado, tipo, no que foi acontecendo, que é o histórico, né? Vamos lá. Isso daí entra até aqui, tá? Ó, que tá esse uso de matemática, de estatística, tal. Ó, se a gente fizer aí uma continha, ó, 10 mais 15 mais 15 e mais 20, por exemplo, mais 10. Ó, para a gente fazer a média desses valores, vamos supor que isso daí é a demanda aí que tem uma empresa de pedido. A gente vai fazer a média, a gente vai somar tudo, que daria aí 50, né? Como são quatro épocas ali, ou 4 períodos que foram analisados, a gente vai dividir por 4. E aí dá 12,5 a média aí de pedidos, tá? Eu coloquei isso daí no chat, é isso que eu tô falando da média, porque é assim que funciona essa comparação aí aqui desculpa, da produção. Pronto, voltei. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, dentro da Revolução Industrial que a gente teve também, aquele boom, máquinas, pessoas produzindo, pessoas trabalhando, tal. A gente está agora tendo uma situação que é um movimento reverso. Por quê? Qual é o movimento reverso? As pessoas, igual eu já havia comentado antes, elas não querem mais uma, uma marca ou uma empresa que faça somente industrializada. Ela quer voltar e quer comprar uma coisa personalizada. Então, muitas empresas estão surgindo para poder fazer um atendimento personalizado para o cliente. Então, você vai comprar lá uma calça. Aí você tem a opção de ir personalizando a sua calça. As empresas de carro, elas já faziam isso há um tempo. Você entra lá no site, pode entrar no site da Fiat aí, você olha lá e você vai perceber que se você comprar o carro, eles chamam de carro pelado, né? Que é o carro modelo simples, sem nada assim de adicional, você paga um valor. Aí quando você começa a personalizar o seu carro, você já paga outro. E esse da produção artesanal, principalmente aí em itens até com cunho ecológico, cunho ambiental, também tem pegado bastante. As pessoas têm é, preferido esses produtos, principalmente com pessoas com uma renda até mais, assim, em São Paulo tem com renda alta, elas não se importam em pagar em algo feito de forma artesanal, algo que foi readaptado, que teve a questão da natureza, do impacto legal, entendeu? Então esse toque pessoal aí começa aí, né, a ser uma demanda agora, diferente da era da gente tinha da industrialização, tá? Tá até aqui escrito isso, ó. Peças que elas são exportadas, muitas vezes são tratadas como artigo de luxo, tá? Que é uma coisa que acontece. Tranquilo? Alguém quer perguntar aí alguma coisa? Ou não? Emily quer perguntar? Axon Almeida.
Quem mais que é a outra pessoa que eu ia falar? João, Maria. Ah, só o atenção, só você quer perguntar, ô Maurício? Eu vou falar do atenção, calma, por isso que eu parei primeiro para ver se vocês querem falar. Vai falar não? Então eu vou falar. Peraí que eu tô colocando um arquivo aqui. Ó, o atenção, então. É, Eu não sei o que aconteceu com a turma, eu já tinha falado disso no começo, mas eu deixei para falar também no final. Muita gente não fez as últimas atividades. A atividade da agenda 7, a atividade da agenda 8, tá? Ficou lá pendente. Então eu tô dando esse reforço aí, porque vocês ficaram com isso pendente. Tranquilo? Peraí, mesmo que pode fazer. Até porque eu também mandei um aviso sobre recuperação, tá? Porque tem as recuperações que a gente dá para você ir fazendo durante o período. E tem aluno que não fez. Almeida, você olha lá os blocos de nota também. Ó, fichário e bloco de Tá bom, nota. Luciano. Beleza. E a avaliação formativa que foi lançada, vocês devem ter visto, claro. E um aviso aí do atenção, que é o mock da agenda 12.1. Porque esse mock da agenda 12.1 beleza, Emily. Esse mock da agenda 12.1, ele vai ser importante já para contar no próximo. Tipo, no próximo fechamento de menção, na próxima avaliação que eu vou fazer. Não, ô Maurício, como é que eu tô abrindo aqui agora? Ele precisará ser postado, porque ainda assim tivemos alunos que não fizeram, tá? Esse mock que passou. Aí esse daí que passou, até se a pessoa quiser fazer, ela pode fazer, tranquilo. Mas já foi fechada a avaliação formativa, então ela vai fazendo tudo para poder recuperar a menção, porque quando chegar lá na frente, imagina, tipo, ficou o semestre inteiro, aí chegou lá na frente e não fez, aí vai ficar com I, vai ficar retido, vai ficar de recuperação por causa disso, entendeu? Ô Maurício, é isso daí mesmo que eu falei, cara. É MOC 12.1, ó, mercado de trabalho. Eu vou colar aí. Então, quem já quiser fazer, já começar a abrir, pode fazer. Eu acho que a Maria tinha começado a fazer, né, Maria? Ó, deixa eu colar aqui. Ai, caramba. Eu colei, mas ele deu algum erro. Só um minutinho que eu já respondo aí o que vocês estão falando. Ó, foi. Ó, tá lá, Maurício. É... Agenda 12.1, mock mercado de trabalho e tal. Ah, quem já fez pode ir lá e postar já, não tem problema, tá? E deixa eu ver o que que a Tânia colocou que tá dando, que tá girando, Tânia. Eu posso até tirar, mas eu vou colar na tela aí pra você isso daí. E o Lucas vai ter atividade até a agenda 7 sem contar a recuperação. Então, Lucas, a recuperação é baseado em tudo que era para ter sido feito, tá? Então, na agenda, se você não fez alguma agenda, você tem que fazer para repor. E o mock da Agenda 7 eu já colei. Teve o fórum. Não, Tânia, é só o fórum e o fichário, tá? É fórum e o fichário. Eu vou mostrar o fichário agora. E aí a gente vai encerrar que eu vou liberar vocês até mais cedo. Hoje até eu ia para Arraial do Cabo e eu acabei não indo. Eu falei, meu, eu fiquei com medo de deixar a aula gravada, mas eu não deixei a aula gravada. Eu falei, bom, é melhor eu entrar, porque essa aula era até mais tranquila, né? E aí, como eu tinha que ir para Arraial, eu falei, eu vou cancelar Arraial e fico aqui para fazer a aula com eles, ó, fórum e fichário. E um detalhe, só para eu ir para o próximo e já finalizar, é que muita gente que mandou a atividade do fichário tá para refazer, porque não fez tudo o que era para fazer, gente, tá? É verdade, Emily, essa hora era para eu estar lá. Vou até subir uma foto de lá aqui, para quem não conhece o que eu tô falando.
É... Imagina, não tá fácil, não. Eu ia mandar mensagem pra vocês na semana falando se tinha problema deixar gravado. Eu falei, não, não vou deixar gravado, eu vou entrar na aula. Não, semana que vem tem aula normal. O governador miserável, né? Normal a aula. Ó, deixa eu só ver as mensagens, tal. Então, só para eu avançar aqui para mostrar para vocês. Primeiro, quem não fez a atividade faz. Quem fez, olha se não tá lá como refazer, tá? Para refazer, porque você ficou com alguma coisa pendente. Tem também a atividade da agenda 7 que eu pedi para recorrigir lá, tava para recorreção, uma coisa do tipo, tá? E eu vou mostrar o fichário e aí a gente encerra para deixar vocês fazerem. Que aí eu vou ficar fazendo chamada, tal. Ó, o mock da agenda 12 já tá aí, que é o mercado de trabalho, já colei. O da agenda 7, ele é uma atividade que você vai fazer seguindo o que a gente estudou sobre Fayol e Taylor, tá? Então a gente estudou aí sobre os dois. E aí o que é para fazer, né? Você vai comparar as diferentes perspectivas, ou seja, as diferentes análises entre o Ford, o Taylor e o Fayol, tá? Isso daí tá aqui na aula que eu falei. Ok, aqui na aula eu já abordei sobre isso. Isso daí também, se você procura na internet, você tem lá disponível sobre o comparativo aí das teorias administrativas, tá? E também você procurar livro, eu vou colocar aqui o nome do autor, tá? Tem livro dele que tem essas tabelas, esses comparativos. O nome do livro é Teoria Geral da Administração. Pronto, tá aí o nome do livro. Tranquilo? E aí aqui praticamente acabou. Deixar, então, ó, tem a atividade que eu mandei com 2 perguntas, que é para fazer. Atividade do fórum, atividade do fichário. Não, o Emily, é o que eu tinha colocado. Atividade do fórum, que já foi. A do fichário. E a questão que eu dei, essas 2 questões, elas só são para vocês fazerem para treinar o conteúdo. Mas é só. E aí eu vou fazer a chamada agora, vou registrar aqui as coisas. Se alguém for quiser perguntar, pode me chamar, não tem problema. E eu vou fazendo.